Fala galera, Léo Girão aqui na área para mais um vídeo da série Nordeste em Foco. Nesse vídeo aqui vamos comentar a rodada do Nordestino e vamos dizer como está a situação deles até o momento. Foi bom, foi ruim? Chega deixando o like. Você é torcedor aí do Bahia, do Vitória, do Sport, do Ceará, do Fortaleza, chega deixando o like para mais um vídeo aqui do Resenha Tricolor. Fala galerinha, tá aqui os resultados, tá? Da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos dar uma analisada aqui como foi a situação dos clubes nordestinos, tá? Pela ordem, Ceará empata com São Paulo, tá? É um resultado que eu posso dizer que foi ruim pro Ceará. São Paulo veio desfalcado, São Paulo veio todo quebrado, tá? Cheio de jogador lesionado, poupando, o Ferreirinha que tava dando um calor na zaga alvinegra foi substituído porque só aguentava 45 minutos. Então, Ceará e São Paulo, a gente pode dizer que foi sim um mau resultado. O Ceará poderia sim ter pegado esses 3 pontos para começar o campeonato um pouco mais aliviado, né? Mas não conseguiu, tá? Segundo jogo da rodada, aqui pela ordem, Sport e Fortaleza. Um jogo onde os dois times estavam em má fase. Estão em má fase, nenhum dos dois ganhou, continuam na má fase. Só que, claro, a gente pode falar que teve o gol muito mal anulado. Vocês, torcedores do Sport, comentem. Algum torcedor do Sport acha que aquela bola não entrou? Porque todos que eu conversei até hoje disseram, Léo, a bola entrou. Ah, não dá pra morrer, arrancar os cabelos, porque já foi muito prejudicado, né? Nessa rodada foi ajudado. Então o futebol brasileiro é essa loucura. Infelizmente não tem padrão, não tem parâmetro, não tem critério, né? E o Sport foi ajudado, tá? Se tivesse que ter um vencedor nessa partida, pelo que foi jogado em campo, talvez fosse até o Sport, tá? No final do primeiro tempo, bem melhor que o Fortaleza, os 15 minutos ali, uma pressão absurda, né? No segundo tempo também foi levemente melhor, se bem que o Fortaleza é mortal nos contra-ataques, ia matando o jogo em um, né? Ia matando o jogo numa roubada de bola, mas a bola que entrou, o juiz não viu. Mas pro Fortaleza, um ponto fora de casa é até ok. É até ok. Né? Jogar fora de casa no Brasil agora pro Sport, que tá na situação que tá, precisava demais vencer. Então, pro Sport, foi um péssimo resultado. Um péssimo resultado. Fica com 2 pontos só na classificação, tá? Adiantando aqui, o resultado mais inesperado. Bahia 1-0 no Palmeiras dentro do Allianz Parque, tá? Assisti quase o jogo todo, tá? Um jogo aberto, o Palmeiras jogou e deixou jogar, tá? Talvez se fosse falar em justiça, talvez fosse um empate, ou até algumas pessoas diriam que fosse a vitória do Palmeiras, mas meu amigo, no futebol não tem justiça não, tá? No futebol é bola na rede, e o Bahia foi lá, num golaço do Bahia, num golaço, venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Olha o que o Bahia fez. Poucos times irão fazer nesse campeonato. Poucos times, tá? Ressaltar aqui, Eric Pulga. Eric Pulga, tá? Joga muito bem. Pense num cara que o Ceará vendeu barato pro Bahia. Joga muito bem o menino Eric Pulga. Tá? A Bahia se deu de bem, foi inteligente, captou o jogador na precisão do Ceará, louco por dinheiro, o Bahia com dinheiro sobrando. Tá aí, vitória do Bahia contra o Palmeiras, tá? E no outro jogo do Nordestino, vitória contra o Grêmio, um péssimo resultado também pro Vitória. Confesso a você que esse foi o jogo em que eu menos acompanhei, tá? Esse do Vitória e Grêmio, porque eu estava vendo Palmeiras e Bahia, né? Mas o Grêmio saiu na frente, o Vitória consegue empatar, que é bom, mas também é a mesma história do Sport, era do Ceará, precisava vencer para dar uma aliviada, seria mais 2 pontos, estaria um avanço na tabela, né? E acabou que não veio, empatou com um time que está ali, beira, pau a pau, né? O querido Vitória. Então tá aí os resultados dos times do Nordeste. Agora vamos dar aqui uma passadinha na tabela para a gente ver como ficou e dar uma analisada, tá?
Melhor time nordestino no momento, Bahia. Passou o Ceará, foi para 9 pontos o Bahia em 6 jogos, né? Ceará que largou muito bem. Já dá uma esfriada, já tá ali no meio de tabela, tá com 8 pontos. O Ceará era para ter vencido esse São Paulo para chegar a 10, estaria no G6, mas não conseguiu vencer, né? O Fortaleza está com 6 pontos depois do empate com o Sport, que é a mesma classificação do Vitória. 6 pontos para 6 rodadas não é uma boa pontuação, tá? Estão na beira, estão com a mesma pontuação do Galo, que está na zona de rebaixamento. E lembrando, o Galo não deve ficar aí. Pro elenco que tem, o Galo não deve ficar aí. Então, Sport, Vitória e Fortaleza, abram o olho, porque essa zona de rebaixamento, ela puxa. A zona de rebaixamento, ela é areia movediça. Então, tome cuidado com essa areia movediça, tá? O Sport, mais complicado ainda. Só 2 pontos, nenhuma vitória, tá? Eu até confesso que dos jogos que eu tava vendo do Sport, o Sport até deu uma luz ali contra o Fortaleza. Em alguns momentos deixou o Fortaleza sem saber o que fazer, marcando na pressão a saída de bola do Fortaleza. O Fortaleza se aperreia. Se marcar a saída de bola do Fortaleza, se aperreia. Então, muito complicado, porque o Sport, vamos supor que o Sport ganhe 2 partidas seguidas. Meu amigo, mesmo que o Sport ganhe 2 partidas seguidas, ele ainda não sai da zona, ele vai para 8 pontos. Mas aí, os outros times também jogariam 2 partidas, então já vai se complicando a situação do Sport, tá? Tem que começar a vencer logo, pontuar logo, tá? Lembrando a vocês que, para mim, lá para a 10ª rodada, já define mais aonde o time vai disputar. Quando você chega na 10ª rodada, dependendo de onde você está, já mostra ali mais ou menos. É claro que durante o campeonato pode ter uma reviravolta, pode algum deles engatar uma sequência e subir, mas na 10ª rodada a gente vai entender mais ou menos o que vai acontecer com os nossos times nordestinos, viu, galera? Agora eu vou aqui no Globo Esporte pra gente ver os próximos jogos, tá? Pra gente ver os próximos jogos deles, tá? 7ª rodada, galera, 7ª rodada, tá? São Paulo recebe Fortaleza, tá? Tá marcado aqui sexta-feira. É na sexta-feira esse jogo? É no sábado, não? Tá estranho isso aqui. Eu não tava sabendo disso aqui, não, tá? E um jogo difícil pro Fortaleza, tá? Não sabemos se o São Paulo vai estar desfalcado do mesmo jeito que o Ceará vai estar, que o Ceará recebeu o São Paulo, né? O Sport tem uma dura missão, visitar o Fluminense no Rio, onde a arbitragem gosta de, Fortaleza já sofreu muito com esse Fluminense lá no Rio. Vai ser o que o Sport vai enfrentar, né? E mais uma vez, clássico nordestino, Ceará e Vitória no Presidente Vargas, sábado, tá? Aqui em Fortaleza. Se tiver um empate, dá uma segurada, nenhum dos dois muda muito o seu patamar, tá? Mas quem vencer dá uma boa folga. O Ceará vai a 11 pontos, o Vitória vai a 9, dá uma folga ali em seus objetivos no momento, tá? E o Bahia recebe o Botafogo em sua casa, tá? Jogo difícil do Bahia, mas um jogo ganhável. O Botafogo não está bem, então um jogo ganhável dos times nordestinos. Então esse é o Nordeste em Foco dessa rodada, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Léo, tu torce Fortaleza. Macho, eu não vou mentir não, eu sou imparcial aqui no vídeo, eu falo o que eu penso, falo o que eu acho real. Aqui eu não venho para arengar, eu venho para realmente fazer o Nordeste em Foco, tá? É claro que se por mim o Ceará caía, por mim o Sport caía, o Vitória eu não tenho muito preconceito, tá? O Bahia também tem muito torcedorzinho arrogante, mas tem uns legais que colam aqui nas lives do Resenha. Então, vamos ver quantos nordestinos vão ficar na Série A, porque a CBF, meu amigo, vai fazer de tudo, ó, pau. Não vão querer que permaneça 5 nordestinos na Série A. Gostou do vídeo, irmão? Deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal se puder ajudar, não custa nada. Valeu, tamo junto, viu?